Meus amigos e meus irmãos em Cristo, para a nossa meditação, eu vou ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Graças ao Senhor nosso Deus para sempre. O título desta mensagem é Estevão, um homem de fé. A palavra de Deus diz que Estevão foi um varão de boa reputação, cheio do Espírito Santo, um homem de muita sabedoria e cheio do poder de Deus. Estevão, como servo do Senhor, como discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Estevão, ele tinha uma função na congregação onde ele se congregava. A sua função era de cuidar das viúvas, cuidar da parte social da igreja. Estevão se preocupava com os órfãos, com as viúvas, os necessitados de uma maneira geral. A obra social da congregação dele, ele desempenhava com brilhantismo, porque era um servo de Deus, temente ao Senhor e de boa reputação, bom testemunho diante de todos. Estevão foi um instrumento usado por Deus. Deus usou Estevão de tal maneira que ele fazia prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Estevão não se limitava apenas a cuidar das viúvas, dos trabalhos sociais da igreja. Estevão também se destacou como pregador do Evangelho, para levar o Evangelho de Cristo na Judéia com o poder e a graça do Espírito Santo do Senhor. Acontece, porém, que um grupo de pessoas que faziam parte da sinagoga dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e outros grupos que eram da Cilícia e da Ásia. Então, um grupo muito grande de pessoas resolveram levantar uma perseguição contra o servo do Senhor, que é Estevão. Estevão não havia cometido nenhuma transgressão. Estevão não havia cometido nenhum crime que justificasse aquela perseguição que eles estavam tramando, forjando contra ele. Examinaram a vida de Estevão, os seus inimigos. Examinaram a vida de Estevão. Não encontraram em Estevão um motivo justo que justificasse uma perseguição contra ele, por ele ser um pregador do Evangelho, por ele ser um discípulo de Jesus, que anunciava que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Como eles não tinham motivo qualificado para acusar Estevão, eles subornaram alguns homens. Para que estes homens, uma vez subornados, corrompidos, forjasse uma mentira, forjasse uma fraude contra a pessoa de Estevão. Então, aqueles homens que foram subornados pelos inimigos de Estevão, eles criaram a seguinte perseguição, criaram a seguinte acusação, criaram a seguinte mentira,
que Estevão havia blasfemado contra Deus. Que Estevão havia blasfemado contra Moisés, contra a lei de Moisés. Que Estevão havia blasfemado contra o templo, que era o templo de Jerusalém, onde os judeus adoravam a Deus ali. Então foi uma acusação mentirosa, sem fundamento, sem respaldo legal. Mas os homens foram subornados para mentirem e criaram aquela mentira para acusar Estevão, aquele homem de Deus. Denunciaram de Estevão com essa falsa acusação e levaram Estevão ao Sinédrio. Ora, o Sinédrio tinha um presidente que era o sumo sacerdote. O Sinédrio era composto de sumo sacerdote, que era o presidente, anciãos, escribas e outras autoridades judaicas. O Sinédrio era a maior corte judaica da época. Ali se julgavam as questões do povo judeu. Então Estevão foi convocado a comparecer ao Sinédrio. Ou melhor, ele foi conduzido ao Sinédrio de forma injusta, forçadamente, porque acusaram Estevão lá no Sinédrio das blasfêmias que ele havia dito, quando na verdade ele não disse nenhuma blasfêmia, nem contra Deus, nem contra Moisés, nem contra a lei de Moisés, nem contra o templo. E nem tampouco ele queria mudar os costumes da lei, os costumes de Moisés. Lá naquela audiência que compareceu Estevão ali, foi dado a ele oportunidade para se defender. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus. O Estevão cheio do poder e da sabedoria de Deus. Estevão, um homem que tinha um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, na época do Antigo Testamento. Estevão começou a sua defesa. Falando sobre a chamada de Abraão. Como Deus havia chamado Abraão de Ur da Caldeia para a terra de Canaã. Como Deus havia convocado, chamado Abraão para habitar na terra de Canaã, que era a terra que era dada e que seria dada por Deus para Abraão e toda a sua descendência, mostrando a obediência de Abraão ao chamado do Senhor Deus do Deus de Israel. Então, no discurso, na defesa de Estevão, ele iniciou falando sobre Abraão, a chamada de Abraão. E ele continuou a sua defesa, falando sobre José do Egito. José, que foi vendido pelos seus próprios irmãos, por uma companhia de ismaelitas. José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E aí desenrolava toda a sua defesa, todo o seu testemunho, a sua pregação. Ele falou sobre Salomão, os dias de Salomão, que construiu o templo lá em Jerusalém, para adoração a Deus, pelos judeus. Ele falou sobre os profetas do Senhor. Os profetas que anunciavam a vinda de Jesus. Os profetas que anunciavam a vinda do Messias, o justo, mostrando pela sua pregação como os pais antigos judaicos perseguiram os profetas que anunciavam o nome de Jesus que havia de vir ao mundo, como os pais da antiguidade judeus mataram
os santos profetas. E continuou Estevão na sua defesa diante dos seus inimigos e dizendo que assim como os pais naquela antiguidade perseguiram os profetas que anunciaram a vinda do Messias, eles estavam ali também, na semelhança dos pais deles do passado, incriminando ele, Estevão, com mentiras, com fraudes. Estevão fazia a sua defesa diante dos seus inimigos. Num dado momento, Estevão chamou os seus inimigos, seus perseguidores, de traidores e homicidas. As Sagradas Escrituras diz que à medida que Estevão pregava, se defendia, pregava a palavra do Senhor, naquela audiência lá no Sinédrio, diante de todas as autoridades judaicas e diante dos seus inimigos, a presença de Deus na vida de Estevão foi tão real que o rosto de Estevão brilhou como o rosto de um anjo. Os seus inimigos devem ter visto o rosto de Estevão brilhando, o brilho da graça de Deus, o brilho da bondade de Deus, o brilho de Cristo na face de Estevão, o brilho do Espírito Santo na face de Estevão, que resplandecia como a face de um anjo. Mas os seus inimigos eram cegos de entendimento. Toda aquela corte judaica que eles estavam eram coniventes com aquela acusação. Eram inimigos do Evangelho, eram inimigos de Jesus, eram inimigos da igreja de Cristo. E Estevão, cheio de Espírito Santo, o seu rosto resplandecendo como o rosto de um anjo. Mas os inimigos dele, com toda a corte, com todas as autoridades judaicas que ali estavam presentes naquela audiência, não perceberam a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Estevão. Num dado momento, Estevão teve uma visão ali no Sinédrio durante a audiência. Ele teve uma visão. Estevão teve uma visão ali naquela audiência. Estevão olhou para cima, olhou para os céus e viu a glória de Deus, e Jesus à direita de Deus. E disse Estevão, quando viu a visão, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Jesus se levantou naquele exato momento. Estava à direita do Pai, se levantou para assistir àquela audiência, àquela acusação mentirosa, fraudulenta, inverídica, contra o servo dele, que era Estevão. Quando Estevão contou aquela visão, que viu a glória de Deus, que viu os céus abertos e Jesus à direita do Pai em pé, aquela multidão que ali estava, seus inimigos, seus perseguidores, avançaram contra Estevão, agarraram Estevão, tiraram Estevão do Sinédrio e levaram para fora da cidade de Jerusalém, para ali apedrejarem Estevão. Estevão foi conduzido à força, com toda a ignorância, com toda a fúria dos seus inimigos. Foi conduzido para fora de Jerusalém para ser apedrejado. Mas, no momento do apedrejamento, no auge do apedrejamento, quando as pedras começaram a ser lançadas sobre Estevão, aquele corpo frágil, porém cheio da graça de Deus,
Estevão, debaixo de tantas pedras atiradas sobre ele, Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ainda teve forças para ficar de joelhos. E de joelho ele bradou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele deu o último suspiro e adormeceu. Os inimigos ficaram satisfeitos. Tiraram a vida do homem de Deus. Tiraram a vida do servo de Deus. A vida física. Porque a alma e espírito, o homem não tem poder para tocar na alma e no espírito do servo de Deus. Naquele dia, quando ele deu o último suspiro e adormeceu, o seu espírito foi recebido com festas lá nos céus, por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo e pelos seus anjos. E houve festas nos céus pela chegada do espírito de Estevão ali na casa do Senhor. Desse texto, nós podemos extrair algumas lições. Por exemplo, eu digo a você, meu amigo, que está me ouvindo, nunca devemos dar falso testemunho contra alguém. Nunca dê um falso testemunho, nunca forje um falso testemunho contra alguém. Porque isto aborrece a Deus. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Então, meu amigo, você que está me ouvindo, meu prezado ouvinte, nunca forje um falso testemunho contra alguém, porque é um grande pecado diante de Deus que está nos céus. Nunca permita que você seja subornado por alguém para forjar uma mentira, para levar alguém à cruz, para levar alguém à morte, para levar alguém à sepultura, para levar alguém ao banco de réu. Nunca permita que você seja corrompido, subornado, porque isto desagrada ao Senhor nosso Deus. Seja um homem sério, íntegro, correto. Nunca permita que a sua integridade seja subornada e corrompida e aliciada. Seja temente a Deus, temente a Jesus. Seja íntegro, honesto e reto diante de Deus. Seja justo. Nunca queira perseguir os inocentes. Nunca queira perseguir ninguém. E ainda mais com mentiras, com fraudes, com corrupção. Esse texto nos ensina que não devemos perseguir o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus são trabalhadores de Jesus. O discípulo de Jesus se empenham em pregar as palavras da salvação. O discípulo de Jesus se empenham em anunciar as boas novas da salvação para todos. Prega o bem, prega o amor, prega as misericórdias, prega a longanimidade. O discípulo de Jesus não faz mal a ninguém. Por que perseguir o discípulo de Jesus? Quem persegue o discípulo de Jesus está perseguindo o próprio Deus, perseguindo o próprio Jesus, perseguindo o Espírito Santo de Deus. Nunca queira ser um perseguidor da Igreja de Cristo. Nunca queira perseguir a obra de Deus, porque se você perseguir a obra de Deus, você será uma pessoa derrotada. Nunca será um vencedor, que não há quem possa vencer o poder de Deus, o Todo-Poderoso. Nunca queira perseguir a obra de Deus, nem aqui, nem ali, nem acolá, em lugar algum.
dê todo o apoio à pregação do Evangelho, dê todo o apoio à pregação da palavra do Senhor. Meu prezado amigo, faça como Estevão fez. Veja que Estevão era um homem que conhecia a palavra do Senhor. Era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo. Que você seja um homem cheio, seja um homem de boa reputação. Que você seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso que você deixe este mundo de pecado. Deixe a sua vida de iniquidade. Receba Deus como seu Pai Celestial. Se convirta ao Evangelho, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua alma. Faça como Estevão, se tornou um homem temente a Deus, pregador do Evangelho, servo de Deus, discípulo de Jesus. Meu amigo, Estevão, na hora da morte, debaixo de tantas pedradas, de tanto apedrejamento, ele, mais uma vez, ele disse: Senhor Jesus, eu entrego, receba o meu espírito em tuas mãos. Recebe, Senhor, o meu espírito. Veja que Estevão era um homem que tinha Jesus como seu Salvador. E que você faça como Estevão. Tenha Jesus como teu Salvador. Tenha Jesus como teu Redentor. Que Jesus perdoa os teus pecados, Ele salva, Ele liberta. Jesus quer purificar os teus pecados, meu amigo, com seu sangue precioso. E aprenda mais uma coisa com Estevão. Antes de dar o último suspiro da morte, o último suspiro para morrer, Estevão disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. É como se Estevão dissesse: Senhor, perdoa os meus inimigos. Meus amigos, seja perdoador dos seus inimigos. Perdoe aqueles que lhe maltratam. Peça a Deus perdão. Peça para Deus perdoar os seus inimigos. Peça para Deus perdoar os seus acusadores, os seus perseguidores. E você mesmo perdoe os seus inimigos. Aqueles que lhe maltratam, que te ferem, que te perseguem. Perdoa-lhes, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos. Eu encerro esta mensagem, mais uma vez dizendo, meu amigo, meu caro ouvinte, entrega a tua vida nas mãos do Senhor Deus de Israel. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele vive e reina para sempre. E Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama, meu caro ouvinte. Jesus quer te perdoar, te salvar e escrever o teu nome no livro da vida. Que Deus te abençoe sempre. E meu irmão em Cristo, meus irmãos em Cristo, vamos continuar pregando a palavra de Jesus. O Evangelho de Cristo, como fez Estevão, até o dia que o Senhor nos permitir, aqui na terra, que preguemos a sua palavra. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor meu Deus por esta oportunidade que aqui passei pregando a palavra do Senhor. Meu Senhor meu Deus, que estas palavras que eu preguei, inspirada pelo teu Santo Espírito, possa tocar nos corações dos meus ouvintes, dos meus amigos que me ouviram, para que eles venham se converter, para que eles venham aceitar o Senhor como Pai Celestial deles e delas, e venham receber o teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Redentor da vida deles e delas. Meu Senhor, meu Deus, salve aqueles que ouvirem esta mensagem, e que dê glórias ao teu nome, dê glórias ao teu Filho Jesus Cristo, dê glórias ao teu Santo Espírito, e se tornem discípulos do Senhor, discípulos de Jesus. Meu Senhor, meu Deus, eu te peço, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, eu dou graças a ti por tudo. Amém.